Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, nesse dia 18 de abril de 2018, quarta-feira, véspera de jogo do Vasco na Copa Libertadores da América 2018, o Grupo da Morte. Mais um grande desafio para o Vasco nessa Copa Libertadores, né? Agora o Racing lá na Argentina, um jogo decisivo tanto para o Vasco quanto para o Racing. O Racing vencendo essa partida praticamente está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. E o Vasco, se tiver um empate, continua vivo na competição, mas se conseguir vencer, ele se posiciona muito bem na tabela desse grupo da morte e começa a dar uma virada. Afinal de contas, o Vasco é o time da virada, né? Dá uma virada dentro desse grupo e começa a se colocar até como um dos favoritos para a classificação às oitavas. Então o jogo chave é um jogo fundamental para o Vasco nessa Copa Libertadores, beleza? Antes da gente entrar nesse assunto, que é o principal do vídeo de hoje, vamos entrar com algumas notas muito importantes. A primeira nota de hoje, né, que vale a pena a gente comentar aqui, pessoal, é a reunião no Conselho Deliberativo do Vasco, que foi marcada para o dia 24 de abril, semana que vem. É uma reunião que vai ser muito importante, ela foi solicitada por 60 conselheiros da oposição do Vasco, né, para se tratar dois assuntos que são importantíssimos. Foram comentados pelo presidente Alexandre Campelo, pela diretoria atual, né, mas é um assunto que precisa de uma transparência, pelo menos a nível de conselho deliberativo, né, já que essa transparência ainda não veio por completo a toda a torcida do Vasco. Pelo menos a nível de conselho deliberativo entre situação e oposição, precisa acontecer. São dois assuntos. A LASA, né? Esse patrocínio master que foi muito divulgado, foi muito fomentado, a gente aguardou, teve muita esperança e nada. Se entrou na justiça, está se cobrando uma multa por quebra de contrato, mas enfim, precisa ser mais bem explicada essa história. E os empréstimos que estão sendo realizados pelo empresário Carlos Leite, né? São empréstimos importantes? São empréstimos importantes sim, desde a gestão anterior de Eurico Miranda, né, que ele vem acontecendo. Mas precisa ser transparente para ver se de fato é algo benéfico para apagar incêndios dentro do Vasco da Gama ou se existe algo por trás. Então é importante sim estar deixando isso transparente a nível pelo menos de conselho deliberativo, né? Quem sabe após essa transparência no conselho, isso chegue melhor para nós torcedores, né? Para que a gente consiga entender melhor essa composição financeira que está sendo feita através de empréstimos pelo Vasco, junto a bancos ou até mesmo com investidores, tá certo? Antes da gente entrar no assunto Vasco e Racing, Racing e Vasco, é bom a gente também reforçar que o Lucas Perdomo, né, o meia atacante que o Vasco trouxe do Boa Vista, de 22 anos, vascaíno de coração, está regularizado na CBF e já pode estrear no Campeonato Brasileiro, não na Libertadores, porque ele não está inscrito. Muito provavelmente o Vasco deve entrar com uma equipe um pouco alternativa, né, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, com a Chapecoense, devido a esse intervalo curto do jogo com o Racing e com a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então ele é um jogador que parece que está se destacando aí nos treinamentos e vai ter talvez uma oportunidade na equipe titular até mesmo do Vasco. Outro jogador que eu acredito que vai jogar também é o Bruno Silva, né? Esse volante, zagueiro que veio do interior de São Paulo, muito elogiado pelo Zé Ricardo, que já vem frequentando o banco de reservas do Vasco na Copa Libertadores, né? Ele estava na reserva contra o Cruzeiro e vai estar muito provavelmente na reserva também contra o Racing. Também se tem uma expectativa muito grande com esse jogador. Na sequência das notas importantes, outra que é muito importante, que a gente tem muita ansiedade por novidades, por notícias, né? Que são as especulações. O diretor executivo do Vasco, Paulo Pelaipe, afirmou que o Vasco, no mínimo, fará 3 contratações pontuais, né, para reforçar o elenco principal. Eu aqui no canal venho sempre pontuando a necessidade de 4 reforços pontuais, no mínimo, né, que seria o lateral direito, um segundo volante, um camisa 9 matador mesmo, e pelo menos mais um meia avançado, né?
Independentemente da contratação do Lucas, eu entendo que o Vasco precisa de um jogador de mais experiência, né, que já tenha jogado em equipes maiores, equipes grandes do Brasil ou de fora do Brasil, para poder estar complementando o nosso elenco. E aí entram nomes, né? O Diego Souza, o Allan Kardec. O Allan Kardec é um jogador que está com contrato até o final de 2018, no mundo chinês, né? E ele, a partir de junho, já poderia assinar um contrato. Ele já estaria livre para fazer um pré-contrato para jogar ano que vem. Claro, o Vasco não tem como esperar pelo Allan Kardec em janeiro de 2019, né? Ele seria uma contratação interessante para agora, no meio do ano, né? Nessa janela do meio do ano. Não sei se o Vasco conseguiria, porque esses jogadores são muito caros, né? Precisaria de uma composição financeira muito agressiva, que não é o perfil do Vasco no momento. É o mesmo caso do Diego Souza, né? Muitos torcedores têm essa expectativa por ele. Eu já não tenho tantas assim, porque, conforme meu vídeo anterior, é um jogador caro, né? Na faixa de 400, 500 mil reais por mês. É um jogador já de 32 anos, que não tem tanta velocidade assim. Claro, se ele vier por um empréstimo sem custos, com o São Paulo arcando com uma parte do seu salário, que é uma negociação difícil de acontecer, né, de se concluir, seria um ótimo reforço. É um jogador de qualidade, né? Ele iria engrandecer o nosso elenco. Mas eu fico satisfeito do Paulo Pelaipe informar isso. Pelo que eu li, venho lendo, o Vasco na surdina está buscando sim esses reforços pontuais, em paralelo às negociações pelo patrocínio Master. Vamos continuar aguardando e torcendo para que o desfecho dessas negociações sejam positivas para o Vasco engrandecer ainda mais o seu elenco. Lembrando, estamos com muitos desfalques por contusões. Então, a hora que todo mundo retornar ao Zé Ricardo, claro, sempre você vai ter um ou dois fora, né? Mas a hora que todos estiverem à disposição, ou pelo menos a maioria estiver à disposição do Zé Ricardo, com esses reforços pontuais, poderemos dar saltos muito altos, né? Nas competições que estamos disputando. Beleza? Vasco e Racing, Racing Vasco, grupo da morte da Libertadores. Bom, vamos lá, vamos começar aqui analisando essa partida, falando do nosso adversário, né? O Racing. Eles jogam no esquema 4-1-3-2. É um esquema com 2 laterais, 2 zagueiros, né? Um volante mais fixo, 3 jogadores na armação e 2 jogadores mais avançados. O que me preocupa dessa equipe do Racing é o ataque, né? Eles têm 4 jogadores que são muito bons jogadores, né? Que é o Nery Cardoso, o Centurion, o Lisandro Lopes e o cracaço que é o Martínez, né? O fenômeno ali do time, que inclusive parece que já está até negociado com o futebol europeu. Agora na janela do meio do ano ele vai embora. É um cracaço de bola, o Martínez, é um jogador completo, é um jogador que joga bem com a canhota, joga bem com a direita, sabe cabecear, sabe jogar nas costas do zagueiro, sabe partir para cima, ótima velocidade, ótimo chute, assim, é um jogador completo, né? É um jogador que o Vasco vai precisar ter um esquema de marcação muito interessante com relação a esse jogador. Muitas das vezes, esse esquema tem que fazer com que a bola não chegue nele, né? Às vezes o pessoal se preocupa muito, fazer uma marcação homem a homem no Martínez. Tem que ter. Mas você também tem que estudar a equipe do Racing e saber quem que manda a bola para ele normalmente. Com quem que ele procura as tabelas, né? Para você evitar que a bola chegue nele. É a melhor situação para o Vasco, porque ele é diferenciado, é o melhor jogador disparado do Racing. A equipe do Racing vem com 2 derrotas consecutivas no Campeonato Argentino. Perdeu uma em casa e uma fora, e com isso caiu para o 7º lugar no Campeonato Argentino. Então, assim, fator positivo para o Vasco, né? Porque dá uma quebrada num ritmo positivo da equipe do Racing. Então o Racing já vai entrar não tão confiante quanto ele estaria se viesse numa sequência de vitórias, né? Isso é muito bom para o Vasco. O Vasco também tem que olhar o seguinte, os 2 laterais do Racing são bons apoiadores, nada espetacular, mas são bons apoiadores, mas não são tão bons assim na marcação. Mesma coisa acontece com os 2 zagueiros, né? Que são meio zagueiros, à la Vasco. Então isso propicia ao Vasco o quê? Bolas com muita velocidade pelas pontas e partir para cima. Chamar para o drible. Isso é jogo para o Rildo, pessoal. Não sei se o Rildo entra jogando ou entra no segundo tempo. O Zé Ricardo é um pouco conservador, né, para mexer na equipe.
Acredito que o Vasco vai entrar com a mesma escalação que ele vem fazendo nas últimas partidas. Mas o Rildo entra com certeza e é jogo para ele, né? Para partir para cima. Porque os zagueiros não são tão técnicos assim e os laterais vão tomar muita bola nas costas. Claro, o Vasco tem que ter solidez defensiva, porque para encarar, principalmente, né, o Centurion, o Martínez e o Lisandro Lopes, que se movimentam muito, que gostam de partir para cima, o Vasco vai ter que ter solidez defensiva para daí sim começar a conter o Racing e se soltar para o jogo, né? Principalmente os 15 primeiros minutos, né, tradicional em Libertadores, é aquele sufoco com torcida gritando, a torcida da casa gritando, impulsionando. O Vasco tem que ter muita calma, controlar a ansiedade, porque é jogo decisivo para o Vasco, né? O Vasco perdendo amanhã, dificilmente ele se classifica, né? Ele está praticamente fora da Copa Libertadores. Mas um empate não tira o Vasco da Copa Libertadores, não. Ainda mantém o Vasco vivo e o Vasco teria mais 3 partidas, sendo 2 em casa. Então ele teria condições sim de se classificar pelo menos no segundo lugar do grupo, né? Então é um jogo muito importante. O Vasco tem que realmente encarar como uma final, né? É jogo para o Pikachu, para partir para cima. É jogo para o Rildo. É jogo para o Evander ficar mais ligado, né? Mais antenado na partida. É jogo para o Wagner manter o bom momento dele, principalmente contra o Atlético Mineiro. Jogou muito bem o Wagner, né? Tem que manter aquele ritmo, aquele foco, né? Sem perder a simplicidade do seu futebol. É jogo para o Riascos voltar a ser Riascos, que a gente ainda não viu, aquele Riascos 2016, né? É jogo para um Rios entrar e quem sabe se posicionando bem, argentino, tá em casa, né? Pegar bem na bola ali e fazer o seu gol. Estou muito confiante sim, desde que o Vasco tenha a concentração que ele teve contra o Cruzeiro, né, no jogo do Mineirão. Se o Vasco tiver aquela solidez defensiva, aquela concentração na partida, estou muito confiante. Tá certo? Informação importante também é o Nery Cardoso, né, um dos principais jogadores tá ali entre os 4 principais jogadores do Racing, né, que é dúvida para essa partida. Já não jogou a última, né, do Campeonato Argentino. Parece que está machucado e não vai para o jogo. Isso também é um outro fator positivo. Mas, acima de tudo, o grande fator positivo do Vasco vai ser a sua concentração. Se tiver concentração, podem ter certeza que o Vasco vai fazer uma grande partida e vamos ter, sim, um resultado positivo. Quando eu falo positivo, é um empate ou o mais esperado, né? A vitória. Tá certo? Então é isso. Por hoje é só. Qualquer novidade a gente volta, principalmente se for uma novidade para esta partida. E que tudo dê certo para o nosso Vasco. Beleza? Forte abraço, pessoal.